Não, espera aí, está trocado aqui. 2 minutos. Não, não, não. Bem, vamos lá. Boa noite a todos e todas e todas. Segunda-feira, 23 de março de 2006, 8h12 da noite. Começamos mais um Papo de Segunda. Pessoal, vou repetir aquela história que a gente sempre fala, que já está ficando chato de falar, que é o seguinte: para vocês que veem o vídeo depois, aparentemente seria a mesma coisa, mas não é. Porque aqui é um espaço de troca, é um espaço de conversa, por isso chama-se roda de conversa. E aí a presença de cada um e cada uma de vocês é muito importante, porque a gente vai trocando experiências, a gente vai trocando conhecimento, e vai construindo conhecimento. E esse que é o sentido básico da existência desse espaço. Olha que a presença de pessoas como a Paula é muito importante. Ela traz muita coisa para a gente pensar. Mas a presença dela ficaria mais valorizada ainda se todos que vão ver depois, não são poucos, são muitos, estivessem aqui presentes, tocando com a gente, falando, batendo, trazendo novas experiências. Paulinha, ou Paula Fernanda, é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enfermeira, militante, ativa do SUS e da questão relativa a crianças e adolescentes e saúde mental. Nós estamos trabalhando nesse ciclo, mas esse tema de desafios da saúde mental. Como sabemos, Edna, bloqueia seu som, por favor. Desculpa. Como sabemos, vivemos uma enorme crise de saúde mental no mundo inteiro. E nenhum país do mundo está dando conta da demanda de saúde mental. E aí fica sempre a pergunta que faz. Assim como minha mãe, melhor, Paula, se desculpe, mas Paula hoje vai nos trazer como é que o Norte está enfrentando esse desafio. Como é que, qual é o quadro atual lá? Como é que as coisas estão acontecendo? Vamos lá, Paulinha, contigo deste. Oi, gente, boa noite. Como o Paulo já me apresentou, eu sou Paula Fernanda. Eu penso que eu preciso fazer uma breve apresentação assim do meu percurso, até para saber de onde eu falo, com que propriedade ou não. Ele que me convida para um desafio, né, que é falar sobre os desafios da saúde mental na RN, que não são poucos. Então, eu sou enfermeira de formação, me formei lá em Campina Grande, mas sou cearense, natural do Ceará, da cidade chamada Crato, interior do Ceará. E eu não tinha a aproximação, né, efetiva com a saúde mental até a pandemia, basicamente. Então,
apesar de na graduação sempre desejar trabalhar com a enfermagem psiquiátrica, à época da minha formação a gente ainda estava no modelo humanitário. Já ter aqueles psiquiatras foi impactante. Então, entrando na atenção primária, e minha vida foi um percurso dentro da atenção primária, especialmente no cuidado da criança e adolescente. Vim para a universidade, já estou fazendo 20 anos de casa aqui na UFRN, pandemia. E aí é quando surge essa demanda dentro do nosso departamento, né, para a condução da disciplina, e como eu trabalhava na criança nessa perspectiva mais ampla, inclusive com a saúde mental, então eu aceitei o desafio e de lá para cá eu tenho emergido assim, eu tenho, na realidade eu tenho ficado imersa, né, dentro do campo da saúde coletiva e tentado trabalhar nessa perspectiva. Também é importante dizer de onde eu falo, no sentido de que hoje sou conselheira estadual de saúde, né, venho aqui na labuta tentando contribuir com o controle social, e aí quando o Paulo ele faz esse contato comigo, na verdade ele me acessa através do conselho, né, então eu venho trazendo também aqui uma perspectiva enquanto conselho estadual. Então estou no conselho há 4 anos, já estou na segunda gestão, e também de lá para cá a gente tem tentado estruturar a CISM, que é a Comissão Intersetorial de Saúde Mental, mas tem sido grande o desafio. Inclusive, convidei 2 colegas para estar conosco hoje aqui, na tentativa de contribuir, de trazer experiências, né, que a gente pudesse compartilhar também com esse grupo, mas nós estávamos hoje no encontro, né, do Conselho, promovido pelo Conselho Nacional de Saúde, aqui em Natal, e eles estão se deslocando para os seus interiores, então não sei se eles vão conseguir entrar a tempo para a gente poder contribuir, né, mais com essas experiências que eles nos trazem. Então, essa é a minha história, né, é desse lugar que eu falo, então não sou especialista, digamos assim, na saúde mental, mas tenho me debruçado sobre o estudo das condições aqui no RN, tenho colaborado com essa discussão e com o controle social sobre esses aspectos. Aqui, eu estou falando de Natal, que é a capital do estado do Rio Grande do Norte. Eu não sei se todos aqui já conhecem o estado, ele é um estado lindo, né, tem muitas belezas naturais, é conhecido pelo seu parque eólico, mas também conhecido pelo turismo, né? Então, a gente tem cidades como São Miguel do Gostoso, Mossoró, Caicó, né? A Praia de Pipa, que é muito conhecida pelos turistas, inclusive estrangeiros, e a capital, que é Natal, né? Então, vou falar um pouquinho desse estado, para a gente situar esse debate e depois trazer algumas informações sobre a saúde mental daqui. E aí eu gostaria muito que a gente realmente tivesse um papo, uma conversa, uma roda aberta, para que eu não ficasse aqui falando, né, sozinha, me sentindo um pouco solitária nessa tarefa, tá bom? O Rio Grande do Norte, ele é um estado que se situa entre a Paraíba e o Ceará, né? O Ceará ao norte, a Paraíba um pouco mais abaixo, ao sul, tem em torno de 3 milhões e meio de habitantes, né? Então, é um estado, não é tão grande, mas é um estado que tem aí 167 municípios. A grande maioria dos municípios são municípios de pequeno porte, então a gente encontra aqui municípios de 4 mil habitantes, né? E a Natal com quase 1 milhão. Então, são realidades muito diferentes, né, são discrepantes sob o ponto de vista da organização de serviços, da oferta, da demanda, né? Então a gente vai ter desde municípios que não têm, que só têm a estratégia de saúde da família como serviço de saúde, até municípios grandes e polos que vão ali ter todo o complexo médico para assistir a sua população. Quando a gente fala
no Rio Grande do Norte, em termos de saúde, é importante a gente lembrar que aqui há uma organização em regiões de saúde, né, do estado. Então, nós temos 8 regiões de saúde e 2 macro-regiões. Então, as macro-regiões têm como polo as 2 principais e maiores cidades, que é Natal, na macro-região 1, e Mossoró, na macro-região 2. Então, essas macro-regiões, elas agregam outras regiões de saúde, e ali essa configuração se dá na tentativa, né, de organizar esse processo de regionalização que vem caminhando aí com o SUS há algum tempo e que a gente tenta estruturar aqui como base. Então, nós temos na macro-região 5 regiões de saúde, é a maior que tem, com quase 104 municípios, né? E a macro 2, que são 3 regiões de saúde com 63 municípios. Eu peguei alguns dados para a gente começar uma conversa, né? Peguei dados do Plano Estadual de Saúde, nosso plano ele é de 2023 a 2027, né? Então já acaba no próximo ano, dados sobre a programação anual de saúde, relatórios da própria gestão. O controle social, ele trabalha com esses dados de gestão, né, o que a gente vai chamar de instrumentos de gestão. Pois não, Paulo? Deixa eu te fazer uma pergunta, uma introdução. Assim, você observa no estudante que vai buscar enfermagem na área de saúde mental, o que ele vai buscar na universidade? Eu não te ouvi direito. Pode repetir para mim? Um estudante que vai fazer enfermagem na área especializada em saúde mental, o que ele vai buscar na universidade? O estudante que vai trabalhar com saúde mental, não é isso? Qual é a busca dele? O que ele vai buscar? Qual é a pergunta dele? Uma boa pergunta que você me faz. Na formação, na graduação, o estudante, a gente tenta fazer uma formação generalista, né? Então, no campo da saúde mental, por exemplo, a gente entende que a saúde mental deveria ser transversal. Então, desde o primeiro momento que a gente trabalha com cuidado à saúde, a gente pensa na perspectiva da sua integralidade, né, de todos os aspectos dos determinantes sociais, da saúde psíquica, da saúde física, enfim. Essa é a perspectiva, digamos assim. No entanto, o que é transversal na formação, às vezes ele não aparece, e se centra muito na instrumentalização técnica, né, dos profissionais, e esquece um pouco alguns aspectos psicossociais que fazem parte desse contexto. Então, quando eles chegam para a gente no 6º período, né, então, eles começam ali na assistência ao paciente no 4º período do curso, cada semestre a gente considera aí um período. Lá por volta do 6º é que eles vão ver algo mais específico, digamos assim, da saúde mental. Apesar deles já terem também visto algo sobre a psicologia, algumas questões da psicologia na saúde. Na nossa disciplina em especial, a gente tem trabalhado com a RAPS, com reconhecimento do que é a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, conhecer os equipamentos que compõem a RAPS, como é esse itinerário terapêutico, porque dentro de uma formação generalista, eles não vão atuar diretamente nos serviços especializados da rede, porém, eles devem reconhecer, conhecer esses processos, conhecer como é que se organiza, conhecer qual o funcionamento, para que essa rede possa acontecer de fato. Então, mesmo que ele vá lá para a atenção primária, né, eles precisam conhecer essa rede, saber se conectar a ela. Então, a gente levamos os nossos alunos para conhecer o CAPS, o Centro de Convivência, conhecer não apenas no sentido de visitar, mas de desenvolver alguns processos de cuidado. Então, os estudantes, eles são instigados a desenvolver algumas habilidades como a escuta empática, né, como o processo terapêutico em grupos,
né? Então, o acolhimento que é feito nos serviços. Então, os alunos, eles são introduzidos nessas atividades iniciais, mas reconhecendo e entendendo que para atuar nesses cenários especializados, há necessidade de uma formação mais específica. E isso se dá em nível de residências, de especializações, né? A graduação sozinha, ela não alcança esse propósito. Isso é o ideal, né, digamos assim. Porque o que nós temos visto, por exemplo, aqui na cidade de Natal, é que algumas pessoas que estão nos serviços especializados, infelizmente, chegam nesse serviço sem muitas vezes entender um pouco sobre como eles funcionam ou ter alguma expertise em relação à saúde mental, alguma formação específica. E isso é algo que a gente tem observado mais do que o que gostaríamos. Então, às vezes, as pessoas são devolvidas de determinados setores, eu nem gosto desse termo devolvida, né? Mas é assim que eles falam aqui, e acabam saindo, porque não deu certo em tal setor, vai para um CAPS, vai para um serviço da rede de saúde mental, o que é muito ruim, né? Porque são pessoas que às vezes não têm identidade com o tipo de trabalho, e isso acaba gerando ainda mais dificuldades nesse trabalho. Pode falar, Paulo. Assim, aqui no Rio, né, ou melhor, não é só aqui no Rio, mas profissionais de saúde mental que nós temos contato aqui no Observatório, normalmente o que os leva a buscar essa formação são os sofrimentos pessoais, né? Algo que vivido por eles próprios ou por alguém muito próximo. Tem havido uma mudança nesse perfil de pouco tempo para cá. Valdineia, por favor, fecha a tua câmera. Obrigado. Bem-vinda, viu, Valdineia? Saudade de você. Mas, como eu estava dizendo, esse perfil tem mudado ligeiramente, dado o tamanho da crise que nós estamos vivendo, e as pessoas estão assustadas, efetivamente. E cada vez mais tem, como é que eu vou dizer, cumprindo uma visão de William Reich, né, que dizia que normalmente um psiquiatra é fruto de uma má terapia, de uma terapia ruim. Ele vai buscar autorrespostas na profissão. Aí no Rio Grande do Norte também tem acontecido essa mudança de perfil do estudante de saúde mental, que vai para o estudo. Então, Paulo, aqui nós temos uma residência psicossocial que tem a psicologia, assistência social e a enfermagem. E nós temos tido poucos alunos que buscam, né, a residência psicossocial. Isso é muito interessante, a concorrência é maior nas outras residências do que nessa. Há uma fuga, realmente, né? E aí, o que eu observo, quando eles... Porque como na graduação é uma disciplina obrigatória, então todos passam. O que a gente tem observado ao longo desse tempo é uma crescente do adoecimento psíquico nos jovens. Então, nós chegamos para trabalhar e formar profissionais para cuidar de outros, mas esses profissionais já não chegam adoecidos. Então, muitas vezes eu divido a disciplina com outra colega e ela diz, olha, na aula de comportamento suicida eu deixo as pessoas muito à vontade, mas tem aula que saem várias pessoas, porque são discussões e são temáticas que estão no cotidiano deles e no cotidiano desse sofrimento, né? Então, acaba que a gente tem tido essa repercussão e as pessoas acabam se afastando um pouco da própria formação em saúde mental. Ao mesmo tempo, né, eu percebo que quando os profissionais já estão na ponta, eu sinto que eles têm necessidades, né, e a gente tem tido um trabalho, por exemplo, na pós-graduação, eu sou coordenadora de um programa de pós-graduação em saúde da família. E um dos gargalos que a gente percebe é justamente a falta de manejo clínico desses casos na atenção primária. E eles falam o tempo todo, nós não nos sentimos preparados para atender pessoas em sofrimento. Mas o sentir preparado é um processo que muitas vezes é muito mais íntimo,
né, da minha condição de vida e da minha realidade, do meu sofrimento, do que mesmo uma condição técnica. Então, essa é uma realidade aqui no RN, eu não sei, eu acredito que não é um desafio também diferente de outros locais. Nós temos tido um crescente de adoecimento em pessoas, não só do campo geral dos profissionais de saúde, mas também dos profissionais que atuam nos serviços de saúde mental, nos serviços da RAPS, né? Então, o adoecimento, ele está um pouco aí disseminado. Nesse último mês, nós perdemos 4 profissionais de saúde, né? E nesse mês, na verdade, foi em março, né? Nós perdemos 4 profissionais, assim, em menos de 2 semanas, num estado que é pequeno, né? E a gente, enfim. Então, essa é uma realidade que nos assusta, porque o tempo todo a gente fica se questionando, né, a necessidade de cuidar dos profissionais que cuidam das pessoas. Porque sem eles também a gente precisa, sem eles a gente não tem como cuidar dos outros, mas eles precisam ser cuidados, né, em primeiro lugar. Então, a gente tem tentado discutir isso, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e esse tem sido o nosso desafio cotidiano aqui. Assim, aqui no Rio, uma tese de doutorado fez um estudo, um levantamento sobre o consumo de substâncias psicoativas por profissionais da área de saúde. E conseguiram perceber que o estudante de medicina, quer dizer, das áreas de saúde, psicologia, enfermagem, se não me engano, inclusive é mais alto, né? Ele entra para a universidade consumindo menos substâncias do que ao sair da universidade, ele já sai consumindo mais substâncias psicoativas, sejam legais ou ilegais, né? Dado o sofrimento e o sentimento de impotência perante os quadros sociais que cada vez mais estão colocados, né? Com a falência do SUS. E, ao mesmo tempo, o profissional de saúde hoje ele vai trabalhar sabendo que vai ter que escolher quem vai morrer, porque quem ele não vai poder atender por falta de condições. Quando a gente fala essa questão do adoecimento desde da academia, né, é importante lembrar. A gente tem aqui, inclusive, algumas pesquisas. Professores da psicologia têm feito esse levantamento, inclusive chamam muita atenção o número de estudantes das diversas áreas, mas sobretudo da medicina, que fazem uso de psicotrópicos, às vezes, antes de entrar na própria universidade, né? Então, eles já chegam em uso de medicação, isso se potencializa pela necessidade de permanecer mais tempo acordado, e são várias medicações, não só apenas ansiolíticos, antidepressivos, existem outras medicações que são tomadas para estimular o sistema nervoso, para se manter acordado, para estudar mais tempo, e uma coisa que nos chama bastante atenção, porque é um paradoxo, né? Nós estamos num mundo altamente tecnológico, de muitas facilidades, né, de acesso à informação, e ao contrário de 20 anos atrás, quando eu estava me formando, onde nós tínhamos essa demanda, né, imensa de estudo, mas com um acesso muito mais limitado. E mesmo assim, a gente vê que há uma crescente dificuldade, né, nos jovens hoje de se adaptar a uma rotina acadêmica universitária que demanda estudo, demanda horas de trabalho e etc. E precisa a gente se perguntar o que está acontecendo, né? Alguns estudos têm feito isso. Aqui na nossa realidade é impactante. E numa das nossas aulas a gente fala sobre autocuidado em saúde mental. Nós já paramos para discutir o tempo que a gente gasta em redes sociais, o tempo que a gente gasta em outras coisas, e o tempo que a gente gasta, por exemplo, em estudo. Me chama a atenção, por exemplo, o último relatório do ENAD, 2023, enfim, o último relatório que a enfermagem participou.
Eu fui dar uma checada no questionário do estudante, o relatório. O ENAD é uma prova que todos os estudantes fazem, né? Quando estão ali terminando o curso, os 2 últimos semestres eles fazem, é uma prova que acontece a cada 3 anos, e dentro tem a prova, com 40 questões, e tem um questionário do estudante, que é para ele responder coisas sobre o que é que ele acha da formação, as condições da universidade, enfim. E uma das perguntas que mais me chamou a atenção era em relação ao tempo que ele dedica, por exemplo, para estudar. E por que me chamou a atenção? Porque a grande maioria, em 8 dias, não registram nem 3 horas de estudo. Para mim, isso é impactante. Então, uma geração que se diz, né, cansada de todo o esforço e de toda a exigência de um universo acadêmico, doente por conta desse processo, não dedica nem 4 horas de estudos semanais, né? Então, me parece algo que a gente precisa aprofundar essa discussão e conhecer que sociedade é essa que se transforma o tempo todo, né? E que tem aí a tecnologia, a informação, as redes sociais como fatores determinantes desse processo também de adoecimento, mas não só, que outros fatores a gente pode identificar, porque penso esse ser um fenômeno complexo, né? Que precisamos de muitas lentes e de muitos olhares sobre isso. Então, para mim, chama bastante atenção. E eu pergunto para eles, mas me diga alguma coisa. Por quê? Né? Porque eu costumo elencar ali quais são os fatores que nos trazem mais adoecimentos, preocupações do dia a dia, Invariavelmente, a universidade ela alcança o topo, né? Mas, ao mesmo tempo, a dedicação a ela, para além das aulas que eles assistem, é muito pequena em relação aos estudos. Edna, vem participar, Edna. Edna também é enfermeira, também é professora da UERJ, se dedica igual a você. Eu não acredito que ela não tenha umas 50 perguntas para fazer e trocar com você já. Não, pergunta eu não sei se eu tenho, não. Um maior prazer, viu, Paula? Você está aqui com a gente. A gente aqui na UERJ também tem esse déficit de desejos em relação à saúde mental por parte dos alunos. E a gente tem o nosso currículo é um currículo integrado, né? E eles, desde o primeiro período, eles vão para a atenção primária, ficam no programa de saúde mental e aí vão na graduação inteira. Mas, na hora da escolha, por exemplo, a gente tem a residência, né? São poucos os que procuram a residência, até que aumentou timidamente agora um pouquinho o número de candidatos para residência. Mas eu atribuo muito a questão do status social. Você dizer que eu sou enfermeira de CTI, está um status. Alta tecnologia hard, como diz o professor Mery, né? Dura. Isso dá status. Eu vejo isso claramente. E não só. É lamentável, né? No meio acadêmico você tenha um pensamento desse, uma vez que eles têm aproximação desde o primeiro período, mas, né, eles ainda saem valorizando essa questão da preferência pela essa alta tecnologia do tratamento intensivo. Um outro ponto que eu concordo com você é a questão do despreparo no sentido, mas aí eu acho que junta a questão pessoal, aliás, mais 2 coisas que você falou que a gente também vivencia aqui. Esse despreparo, quando eu fui da comissão aqui do Conselho Regional de Enfermagem,
de vez em quando a gente era chamado nos hospitais e, assim, o caos se instalava porque aumentou, né, o número, depois da pandemia, de demandas, pessoas com grave sofrimento psíquico nas emergências, né? E aí, assim, muito assustados, como que vai fazer, amarra, não amarra, faz isso, faz aquilo outro, se sentindo muito despreparados. Então, isso, estamos quites aí. A outra questão do sofrimento psíquico entre os discentes, né? É impressionante. Agora, o ano passado foi criado um serviço, acho que é serviço de saúde mental na própria UERJ. Um programa, desculpe. Um programa, né, multidisciplinar, porque não estavam se dando conta em cada faculdade ter seu acolhimento, sua escuta, etc, etc. Então, foi criado um programa. E aí, de tanta demandas, etc. Então, é isso aí. Que foi, Érico, mas você vai deixar a gente chupando a bala com plástico? O quê? Você vai deixar a gente chupar a bala com plástico? O que aconteceu com esse programa? Qual é a demanda? Como é que está ele? Eu não sei nada, porque ele estava em fase de implantação. Agora parece que já estão, já tem alguns eixos que está sendo que fazem parte, tipo, mães que são alunas, né? Então, para dar um suporte para essas mães que estão com bebê, e tem uma comunidade indígena, né, lá perto da UERJ, né, também. Então, assim, eles estão organizando o programa. Entendi. Paulinho, uma coisa que tem acontecido assim, nesse momento que nós vivemos, é que, primeiro, a questão da saúde mental ela continua guardada dentro de uma caixa, né? Lá trancada, e é difícil você abrir essa caixa para poder pensar em certos dogmas nela, né? Como, por exemplo, a existência ainda de manicômios, os novos manicômios, que são as comunidades terapêuticas, etc. Né? O submetimento de sofrimento físico para pessoas com sofrimento mental e tudo aquilo que a gente conhece. Mas, assim, toda a população acha que entende de saúde mental, né? E toda a população tem sempre um diagnóstico a respeito do outro. Ah, porque ele é maluco, porque ele não sei o que, quer dizer, vira como se fosse futebol no Brasil, que todo mundo entende também de futebol, né? Assim, de saúde mental. Aí a cultura do Rio Grande do Norte é também assim, ou seja, é alguma coisa que, ao mesmo tempo, é popularizada, mas sem um significado maior, sem dar a devida importância para isso. O popularizada, acho que seria o banalizado, né, na verdade, porque eu acho que esse é um fenômeno que não é só de uma região, ele é um fenômeno que está em todos os lugares, né? Inclusive, eu não vou poder falar alguns detalhes de uma experiência, porque, enfim, mas é tão interessante quanto as pessoas vangloriam o adoecimento, né? Acha que aquilo é o máximo, enfim.
quando na realidade eu acho que a gente dá pouco valor a quem de fato está sofrendo e ninguém tem a dimensão, né, do sofrimento do outro. Eu acho que é muita falta de empatia nesse processo e mais essa coisa enfim, de dar um glamour a algo que não é glamuroso. É penoso, é difícil, né, para as pessoas que realmente enfrentam essas situações. Então, eu acho que nossa sociedade ela tem deturpado um pouco esse processo, né? O que só não ajuda, porque isso vai gerando mais resistências, mais preconceito. A saúde mental, ela sempre passou por esses processos. E aí, eu concordo com Edna, em alguma medida, os outros níveis de assistências, mais técnicos, mais especializados, geram uma demanda, o que não é bem a nossa realidade. Eu acho que aqui há um foco muito grande nessa questão da atenção primária, mas, sim, a UTI ainda é aquele equipamento, aquela coisa, né, de séries americanas que encantam os estudantes até quando chegam. Mas o que eu vejo é que a saúde mental, ela sempre esteve afastada do processo. A gente nunca conseguiu fazer um cuidado integral, a gente nunca consegue olhar e enxergar esse outro dentro dessas dimensões, e isso é uma fragilidade, né? Mas é uma fragilidade também política, porque a gente não pode esquecer que esses processos, eles são, sobretudo, políticos. Então, o que nós temos visto de desfinanciamento, de estigmatização desses processos, de remanicomialização das práticas de saúde, elas só nos indicam esse caminho. Então, eu acredito nisso. Aqui na UFRN, Edna falou sobre a necessidade do acolhimento de estudantes, e esse é um fenômeno só crescente, né? A UFRN, ela tem um serviço especializado de psicologia, onde já era um serviço de referência aqui para o município, porém, a demanda foi tão gigante que os centros precisaram se reorganizar, existem processos de acolhimento, assistência psiquiátrica, e ainda assim não é suficiente. E ainda assim a gente vê uma demanda reprimida, a gente vê tentativas, né, de suicídio ainda entre os jovens que chegam na universidade. Então, e assim, muitos sem acesso, né, sem acesso a um serviço fragilizado. Aqui no nosso estado, nós ainda temos poucos CAPs. Como eu falei, nós temos muitos municípios pequenininhos, né, que não têm condições de suportar uma rede de serviços ampla, que dê conta de todas as necessidades da comunidade e que realmente, dentro do desenho de modelos de rede de regionalização, eles não atenderiam, né, comportariam isso. Então, a gente tem alguns serviços especializados em municípios polo e ainda assim insuficiente. Nós temos poucos serviços de, por exemplo, CAPs do tipo 3, né, que requer ali um acolhimento no leito, enfim. Nós temos uma crescente, uma pressão muito grande sobre os serviços mais especializados, como hospitais, e isso é um problema sério. Ao mesmo tempo, o enfrentamento à crise ainda sofre muitos problemas de estigma, de falta de preparo dos profissionais, então é comum a gente ver casos que saem nos noticiários cotidianamente de pessoas em sofrimento, com transtornos mentais, sendo destratados, né, nas unidades de pronto atendimento, então, amarrados de qualquer jeito, enfim, a gente ainda vê práticas desse tipo em serviços onde deveriam estar acolhendo as pessoas em sofrimento mental. Quando a gente pensa aqui no município de Natal, e aí eu falo desse município que eu estou, a gente vê um desafio maior, gigante. Nós temos poucos serviços, nós temos apenas 5 CAPs, né? Sendo 2 CAPs adultos transtorno, sendo um do tipo 2 e um do tipo 3, e o do tipo 3 fechado assim, só ambulatório, basicamente, há quase 3 anos. E aí,
não há uma atitude política que possa mudar esse contexto. Então, nós temos 5 CAPs, 2 álcool e drogas, um em cada. Nós temos 5 distritos sanitários, um atende 2 distritos e outro atende 3. Nós temos 2 CAPs transtornos, sendo um do tipo 3 e um do tipo 2, e temos um CAPs infanto-juvenil para toda essa população. São serviços bastante limitados. Nós temos, na maioria deles, ausência de profissionais em número e informação suficiente. O CAPS do tipo 3, a gente está há quase 3 anos, né? E aí é uma luta do controle social, do Ministério Público, da vigilância. O local onde ele funcionava, basicamente, foi interditado pelo risco de morte, né? Para vocês terem uma ideia, o teto, o halo que ficava a lâmpada, quando chovia, caía por entre a lâmpada num risco de choque elétrico, de incêndio, do que vocês imaginarem. O teto já tinha caído, existia mofo em todas as paredes. Então, havia falta de manutenção, falta de cuidados, o que é recorrente, né, dentro dos serviços de saúde mental, não só dos municípios, mas dos estados e do nosso país. Então, essa situação se agravou a tal ponto que foi interditado pela vigilância, pelos controles social, pelo Ministério Público, e de lá para cá, esse serviço ele funciona em meio expediente, todos os profissionais já foram, né, muitos realocados, outros pediram para sair, a gente teve uma desestruturação total. E hoje a gente vive uma ambulatorização desse CAPS, né? Então, os pacientes chegam apenas para fazer a troca da receita, receber medicações, e às vezes nem tem medicação suficiente. E o CAPS, quanto CAPS, ele está totalmente desorganizado. Essa é uma realidade do município de Natal hoje, né? Com promessas atualizadas a cada mês de que no próximo mês se entrega a unidade do serviço para voltar a funcionar o CAPS. E essa realidade não acontece. Nós tivemos aqui, em 2023, uma auditoria, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde Mental, Departamento de Saúde Mental, álcool e outras drogas, alguma coisa assim, que eu esqueci a sigla. E nessa auditoria eles vieram avaliar a atenção primária, no aspecto, né, do cuidado em saúde mental. E é um relatório que está disponível, acho que vale muito a pena a gente também se debruçar sobre ele, que é uma tarefa do controle social e que a gente tem tentado junto aos nossos colegas. E esse relatório ele é muito, muito claro, né? A atenção primária ela não está dando conta, ela não está fazendo o processo de acolhimento, não existe grupos terapêuticos dentro da atenção primária, não existe fluxo, não existe organização para atender essa demanda. Na verdade, chegou, é saúde mental, manda para o CAPS, chegou, manda para o hospital, chegou, manda para o CAPS. Num processo que não se sustenta, né, que não consegue avançar em termos de cuidado, em termos de qualificação desse cuidado. Então, essa é uma realidade que Natal enfrenta hoje. Não posso dizer que essa é a realidade do Estado, né? A gente tem, se formos pensar dentro de Natal, já é uma grande complexidade. Nós temos, por exemplo, serviços aqui de atenção primária que tem grupos, né, potentes, inclusive premiados nacionalmente, como o Grupo Roda Viva, né? Então, é um grupo terapêutico conduzido por um agente comunitário de saúde. E aí, Paulo, eu vou fazer essa propaganda, já deixar aqui a possibilidade deles trazerem essa experiência. É um grupo de idosos, né, que veio se formando e se confluindo ao longo do tempo, depois foi se detectando, né, essas necessidades de convivência, de troca, de escuta, de solidariedade, e o grupo foi se constituindo. E esse grupo tem mais de 20 anos aqui em Natal. Então, é um grupo de apoio mútuo, é um grupo de ajuda, e é um grupo conduzido por um agente comunitário de saúde.
Então, muitas vezes a gente nos impõe barreiras nesse processo de cuidado, porque como se a gente tivesse que inventar alguma coisa muito grande, e esses processos, eles podem acontecer no cotidiano desse trabalho em saúde, a partir das ferramentas que nós já dispomos, né? A experiência do Roda Viva, ela é imensa, ela é maravilhosa, inclusive, algumas questões de saúde mental, eu me recordo que existia assim um certo, né, falar sobre a morte, falar sobre o luto. E como é um grupo de idosos, em geral, a gente vai ter nesse processo de envelhecimento, os lutos vão se tornando mais frequentes, seja a família, seja a perda de um parente, enfim. E aí teve uma oportunidade que um dos membros veio a falecer e esse grupo ele ficou um pouco estranho, né? Havia uma ausência que não se trabalhou, uma ausência que não se conseguiu ainda processar. E esse grupo, por exemplo, passou algum tempo sem se encontrar. E quando eu falei com a assistente social e com a coordenadora, que é a Valdelice, ela disse, olha, a gente tem muita dificuldade, né, de falar sobre isso, de trabalhar sobre isso, ainda que a gente reconheça essa necessidade. E aí foi quando a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho maravilhoso com as estudantes de enfermagem, né, sobre o ciclo da vida, né, os processos de perda, a necessidade da despedida, do luto, e foi um momento, assim, catártico, né, assim, foi muito interessante, porque essas pessoas conseguiram verbalizar a dor, a necessidade, a despedida, o sofrimento, que muitas vezes a gente não consegue porque tem medo, né, de adentrar esse espaço, esse lugar que a gente não sabe, não controla, né, e que a gente pode ir por caminhos que a gente não compreende, não sabe. Então, foi um momento muito bonito. Então, nós temos esse tipo de experiência em Natal, né? Ao mesmo tempo que a gente tem toda uma rede desorganizada, nós temos experiências muito potentes, nós temos grupos de saúde mental em algumas pontuais unidades de saúde, nós temos profissionais que se engajam, mas ainda não é a maioria, e ainda não é a realidade de todos os serviços. Ao contrário, são experiências, como eu falei, extremamente pontuais, né? E aí eu fico me perguntando, Edna, Paulo, se isso numa capital, né, que não tem nenhum quarto, eu acho, da população do Rio de Janeiro, como seria, né, nessas comunidades de intensa vulnerabilidade que a gente tem tão presente na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades, grandes metrópoles do Brasil. Então, é um esforço coletivo que nós precisamos, e aí eu acho que é uma das questões que o Estado ele tem procurado trabalhar, mas com muita limitação. Né? Nós, por exemplo, hoje não temos uma política ainda estadual de saúde mental. Não sei se já é a realidade do Rio, se você já tem, gostaria muito de saber. Mas é uma das metas do Plano Estadual de Saúde é que até o final desse ano essa política ela consiga ser desenhada, né, iniciado sua implementação. Mas nós ainda não temos. Paralelo a isso, né, e aí com esse desmantelamento, na realidade, essa carência, né, de serviços especializados, o Estado também foi contemplado com algumas obras do PAC, né, tiveram unidades básicas de saúde, mas também serviços especializados como o CAPS. 5 municípios daqui vão receber, e no final do ano, mais um município entrou na lista, com o último decreto que aconteceu em 2025, e para isso o Estado começou a organizar também os grupos condutores da rede de atenção primária. Então, assim, nós temos algumas esperanças, né, de que esses processos eles sejam qualificados, que a gente consiga avançar no processo de educação permanente dos trabalhadores, entendendo que há uma diversidade. Ao mesmo tempo que tem pessoas que buscam essa área, e aí também é interessante a gente descobrir o que motivam essas pessoas a buscarem, inclusive quando elas cursam, né, a graduação e saem dessa disciplina, muitas voltam para projetos de pesquisa, de extensão, se sentem motivados para estar na área. Mas
é interessante saber o que as atrai, né, o que realmente as condicionam para isso, haja vista que existem tantas outras possibilidades e tantas outras, como é que eu posso dizer, áreas que são mais valorizadas, né, do que a própria saúde mental. Então, acho que esse também é uma das condições que a gente precisa investigar melhor. Mas eu acho que a gente está avançando, né? A gente tem esses grupos condutores da RAPS, eles estão fazendo ainda uma etapa aí de mapeamento, conhecimento de como é que está essa rede, onde é que estão os vazios assistenciais, e aí, nossa, cada reunião, e eu participo enquanto representante do controle social, é um grande desafio. A gente começa a enxergar que esses gargalos, eles acontecem em todas as regiões de saúde, né? E aí vem toda uma questão da estruturação desses serviços, do acolhimento na saúde mental, do manejo de casos, desde da coordenação do cuidado ali atrás até chegar no serviço especializado, porque senão tudo desemboca nos serviços especializados e esses jamais vão dar conta, né? Então, o que nos assusta é preciso a gente parar e refletir um pouco sobre esses desafios, né, do processo de adoecimento de toda a sociedade, né, dentre estudantes, profissionais, trabalhadores, crianças e adolescentes. É preciso a gente investir mais em mecanismos de promoção da saúde, né? É preciso, por outro lado, qualificar essa rede, qualificar os trabalhadores para esses processos de acolhimento, de manejo, de cuidado, de tratamento, né, para que a gente possa, enfim, conseguir avançar na saúde mental. Mas eu penso que aqui no Estado ainda temos muito que caminhar. Só para vocês terem uma ideia, o nosso controle social não conseguiu, até esse momento, né, constituir a Comissão Intersetorial de Saúde Mental. Nós temos conselheiros que se propõem a participar, que se voluntariam a participar, mas efetivamente a gente não consegue fazer tocar. E, gente, eu sempre acho que isso é sintomático. Por que as outras comissões andam e a nossa não consegue avançar? Não é? Essa é uma pergunta que eu faço o tempo todo. E a gente acaba sendo motivada apenas pela denúncia, pelas demandas que chegam intempestivamente. Então, a comissão, ela, desde o final da pandemia, eu acho que com a pandemia nós tivemos aí uma desmobilização de todo o controle social, que veio um pouco antes, ali no governo Temer, a falta de investimento, a falta de valorização do controle social, ela acaba desmobilizando todo esse grupo, e aí, depois disso, a gente vai reconstruindo, mas essa reconstrução, ela está sendo muito penosa, né? Ela está sendo muito difícil, porque a gente não consegue sequer uma comissão intersetorial ativa, efetiva. Pois não, Alexandre? Você disse que vocês acabam trabalhando muito em cima de denúncia. De que forma? Por exemplo, de que os serviços não estão funcionando nos horários que é para funcionar, da assistência inadequada em alguns serviços. Então, o Conselho ele também acolhe esses processos, visita as unidades, verifica as condições de assistência, né? E tudo isso também é um papel do Conselho. Então, a gente acaba trabalhando nesse sentido e não em outros que poderiam ser mais efetivos, né? Cobrando mais da gestão estadual questões que precisam ser implementadas, processos que precisam ser tocados pela gestão estadual. Né? Esse eu acho que é um dos papéis do Conselho que precisa ficar mais fortalecido. E aí, ao mesmo tempo, eu penso, com esse processo de... Pode falar, tem Alexandre e Paulo, né, com a mão levantada, podem falar. Alexandre, você quer desdobrar a tua pergunta ainda? Não, sim, eu
eu acho que a questão, as pessoas que frequentam o CAPES, muitas vezes são pessoas de baixa renda, baixa escolaridade, estão num momento fragilizadas, e elas têm dificuldade de fazer a denúncia, de identificar os pontos fracos. Se tem alguém que percebe alguma coisa, essa pessoa é silenciada, ela é isolada, e não é como ambientes onde tem uma presença de pessoas mais de várias profissões, onde frequentam desde médicos, enfermeiros e outras pessoas que ali percebem e acabam identificando e fazendo a denúncia e melhorando o sistema. No, no CAPES tem, acho que, essa dificuldade. E, e aí é onde vem essas falhas do sistema e acaba interferindo no todo, inclusive no diagnóstico do paciente, porque é muito difícil para o profissional estar relatando o que acontece com o paciente. Ele fica muito preso ao controle, a um sistema que é difícil de estar, para o profissional ali estar preenchendo o sistema e, enfim, cumprindo as suas obrigações. Apesar de hoje ter tecnologia para superar isso, mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia ela tem um sistema para barrar ela, impedir ela. Então, o paciente não tem acesso à informação. E a informação hoje é tudo. O médico não é mais o dono da informação. Ele passa a ser eu acho que é o curador. E aí vem a necessidade desses profissionais deixarem um pouco do conhecimento, do domínio da exclusividade do saber, e passar a trabalhar mais com aquela questão do vínculo, do afeto, do acolhimento, que ali vai permitir ele fazer menos e mais assertivo. Prestar mais atenção no paciente, com mais calma, tranquilidade, e, e ser mais assertivo nas suas observações. Que hoje o profissional acaba tendo que fazer observação, faz uma observação lá que não faz sentido. Às vezes vai até contra o, o que ele está observando. E isso se traduz, inclusive, no ensino, que o ensino hoje mudou. Seria isso. Paulo. Paulo, você está sem microfone? Responde o Alexandre, depois eu falo, depois eu faço. O Alexandre, sim, você quer que eu primeiro responda, né? Eu achei muito oportuno, Alexandre, quando você fala sobre essa força dessa participação de pessoas em sofrimento na luta pelos seus direitos, né? E aí eu acho que historicamente nós temos uma população resistente, né? Aqui em Natal, por exemplo, nós temos alguns espaços políticos onde nós trabalhamos junto com os usuários e as famílias, né? Não só usuários, mas sobretudo também as famílias. E eles participam, né? Então nós já tivemos algumas audiências públicas onde os usuários estavam presentes em massa, eles falam, eles debatem. São pessoas mais vulnerabilizadas, né? Em processos de vulnerabilidade, né? E aí, mas a gente tem uma participação importante deles, e eles precisam continuar participando. Acho que essa questão dessa dificuldade do embate, a gente consegue ver mais claramente aqui quando é com o profissional,
né? Então, o profissional, quando ele se reporta, se manifesta, geralmente vem uma retaliação da gestão. Eles são deslocados de serviço, então, o trabalhador, quando ele questiona, quando ele vai para o embate, ele geralmente sofre algumas penalidades, pelo menos isso tem sido uma realidade aqui no município, né? Que não é segredo para ninguém, a gente tem ouvido vários relatos, inclusive dentro do próprio conselho, de perseguições, de assédio moral, que adoecem o trabalhador, né? Que geram também sofrimento, adoecimento desses trabalhadores. Já em termos de população, é uma população que a gente tenta, né, trabalhar junto no processo de fortalecimento desses espaços políticos, desses espaços de decisão, de questionamento, né, enfim, de protagonismo, né, eu acho que essa seria a palavra, esse protagonismo. Nós temos espaços como o Coletivo Plural, nós temos espaços como o Fórum Antimanicomial, que são espaços de debate, onde existem grupos da sociedade civil, profissionais de saúde, professores da universidade, que discutem a política, né, que discutem as condições de serviços aqui em Natal, e que têm trazido essa participação política, esse engajamento, esse protagonismo, especialmente dos usuários e trabalhadores. Mas, sem dúvida, existe aí uma penalização, às vezes velada e às vezes muito explícita, né, em quem se engaja nesses processos, especialmente os trabalhadores. Paulo. Assim, eu queria entrar num tema que me parece que é a sua paixão e é a minha também. A questão das crianças e adolescentes e, consequentemente, famílias. O estado do Rio Grande do Norte é o recordista de suicídios de crianças em todo o Brasil. A que se atribui a isso? Paulo, eu acho que esse é um problema que envolve várias questões, né? Eu acho que a gente precisa discutir vários aspectos para a gente chegar a essa questão do comportamento, né, da adoecimento psíquico em crianças. Existem muitos fatores. Existem os fatores sociais que estão atrelados a essas relações familiares hoje, que é muito forte, né? Então, existe também a questão da própria tecnologia, do acesso cada vez mais precoce. Então, eu acho que a gente precisa parar e refletir um pouco sobre esse contexto. Aqui no Rio Grande do Norte é alto o número, mas eu acho que o estado que ganha do nosso é o Piauí ainda. Inclusive, nós tivemos uma pesquisa que está em curso, né, junto a estudantes, e é gritante, né, como eles manifestam, pelo menos já ter pensado, e aí também tem a questão do bullying, tem uma série de fatores que vão culminando, né, com esse estado de ansiedade, de depressão, de adoecimento, que pode levar mais na frente ao comportamento suicida. Então, numa pesquisa que nós temos feito mais recentemente, é muito forte quando os jovens relatam, né, uma tristeza profunda, vínculos muito frágeis, e aí os vínculos familiares, eu penso, né, muito nessa questão, porque eu acho que essa precisa ser algo que a gente precisa enfrentar muito de frente, né? As relações familiares, a rede social dessas pessoas, desses indivíduos. Nós temos muitos amigos virtuais, mas poucos amigos reais. A gente tem tido pouca conversa, pouca interação e poucos laços, né? Então, isso me chamou muita atenção no estudo que nós fizemos numa escola aqui de nível médio, e nós estamos ainda num processo, a pesquisa, ela é uma pesquisa ampla que trabalha aí com o estado do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, foi motivada e é coordenada lá no Piauí pelo professor Fernando Guedes, e nós temos encontrado esses resultados, né, que nos chamam a atenção. A gente fez a primeira etapa ainda levantando esses dados com os estudantes, e estamos no processo ainda de análise, mas isso já nos chama a atenção,
né? Que a necessidade de trabalhar o espaço da família e o espaço da escola. Na segunda etapa, a gente vai trabalhar com a prevenção e a pós-venção dentro da escola, do contexto escolar. Também nos chama a atenção o nível de violência dentro das escolas, né? A maioria relata já terem sofrido bullying, né? Já terem tido situações de grande constrangimento entre colegas, entre professores, enfim. E a gente está buscando aí trabalhar junto a essa escola em especial, mas, sobretudo, também trabalhar com o PSE, porque eu acho que o Programa Saúde na Escola é uma possibilidade da gente intervir sobre esse problema, mas eu acho que essas questões sociais e familiares, elas são muito fortes, precisam de intervenções, e a gente precisa discutir isso enquanto sociedade. Não tem para onde correr. Eu sinto isso. Não sei se é o mesmo sentimento seu, gostaria até de ouvi-lo em relação a isso. Pode falar, Alexandre. Alexandre, um instantinho só, deixa eu só continuar esse papo aqui com ela, já você entra. Paula, há alguns anos atrás, o Wellington ainda era o governador do Piauí. O observatório foi contratado para fazer uma pesquisa no Piauí sobre suicídio. A pergunta era por que a idade do suicida se reduzia com uma velocidade muito grande, né? Coincidentemente, na mesma ocasião, nós fomos contactados pelo governo escocês, porque na Escócia acontecia um fenômeno naquela ocasião, que era os adolescentes, na realidade pré-adolescentes e adolescentes, eles estavam somatizando, cada vez com maior intensidade, toda a questão da saúde mental deles no aparelho digestivo, a ponto de ter uma incidência que estava comprometendo a verba do sistema de saúde escocês. E a grande preocupação deles na ocasião é porque se isso contar, porque a Escócia faz parte do sistema do Reino Unido, né? Se contaminasse porque eles entendiam que era uma questão social e não individual, uma questão basicamente cultural, e aí, se isso se espalhasse, seria o caos do sistema de saúde do Reino Unido, ou seja, Austrália, Canadá, Inglaterra, etc. Dentro desses dados, a gente encontrou uma semelhança entre esses, né? Foi um trabalho muito longo, mas a gente encontrou uma semelhança de uma questão da informação, ou seja, o jovem tem um nível de informação, o adolescente, pré-adolescente, tem um nível de informação, um acesso à informação que ele não consegue dar conta, né? E são questões assustadoras para ele, assim, como ele vai pensar, por exemplo, na profissão dele, se o ciclo profissional hoje é de 5 anos, ou seja, se cria uma profissão que acaba em 5 anos, né? Então, ele, antes de terminar a faculdade, o saber dele já não tem mais colocação social. Você pode pensar também na questão de gênero dele. Como é que ele vai, se você pegar o mapa de gênero e as possibilidades de gênero, é uma coisa completamente assustadora. Para mim, que sou um homem de 70 anos, imagina para uma criança de 15 anos, que sequer experimentou a vida erótica ainda e já está tendo que se autodefinir em algum lugar que ele nem conhece, né? Nem sabe. Então, esse nível de formação, né? Embora fossem interesses, há informação distintos entre o escocês e o brasileiro, mas a quantidade de informação era algo que deixava eles completamente atônitos e completamente isolados, com medo. O sentimento principal era medo, né? Medo do convívio social e medo de acontecer exatamente isso, bullying, né?
ser feita uma pergunta a ele que ele não tem a resposta, e, por causa disso, evidenciar dentro do grupo social dele uma fragilidade que ele não quer evidenciar. Então, mas no Piauí tinha uma questão muito interessante, que era uma questão da seguinte ordem. Mas, porque assim, não sei se vocês, no mapa de pesquisa de vocês, né, o índice de suicídio é muito alto em cidades pequenas, né? Não são nas grandes cidades. E são com crianças e pré-adolescentes, né, que chega até a adolescência, que tem uma ótima relação com a família, na escola, tem uma vida aparentemente normal, né? E a gente pegou assim, duas cidades, uma no Piauí e outra no Maranhão, 50 quilômetros de distância uma da outra. E a diferença de suicídio e de expectativa de vida entre esses grupos, uma cidade e outra, era absurda, era muito grande. E a gente foi decupando esses dados e encontramos uma questão que ficou sem resposta, porque o governo do Piauí não quis encarar isso, que é o seguinte: nas famílias de menor poder aquisitivo, é vendido para eles, e eles compram essa ideia de que a única forma de eles saírem da miséria é através do estudo. E aí eles escalam dentro dos filhos, descendentes dele, um dos filhos, no qual a família investe nele para ele estudar. Então, ele é dispensado de trabalhar na lavoura, ele é dispensado de todos os outros afazeres para se dedicar aos estudos. Existia uma cidade bem no sul do Maranhão, cuja brincadeira entre as crianças era se reunir na praça pública e um ver quem passava exercícios de matemática mais complexos para o outro resolver, né? Então, essas crianças se dedicam a estudar, a família se dedica àqueles estudos, e quando eles se formam, mesmo que seja em nível técnico, eles não conseguem colocação social. E aí voltam para o cabo da enxada, ao lado do pai. E se sentem envergonhados e culpados, porque a família fez tudo o que podia, né, para ele poder se dedicar ao estudo. Ele fez tudo o que podia para conseguir o estudo, e muitos deles, se você pegar uma coisa muito interessante, né, o mapa das Olimpíadas escolares, você vai ver que o desempenho do estudante piauiense é alto, só que de nada serve para eles. Não tem nenhuma utilidade aquele saber. O que adianta para um estudante do interior do Piauí saber como se extrai a raiz quadrada de 1353? Nada, né? Isso nada dá exatamente no mesmo. O que adianta para um estudante saber se essa se escreve com 2 S ou com C cedilha? Absolutamente nada, né? Assim, os 10 homens mais ricos do mundo, nenhum deles terminou a faculdade. Nenhum deles está sequer, né? Todos eles abandonaram a faculdade no meio do caminho. Todos eles, né? O maior exemplo disso é o Bill Gates, ou aquele do Facebook também, Zuckerberg, né? Então, do Zuckerberg, se cair de 4 no gramado, não levanta, mas, por outro lado, é riquíssimo, que é o status que importa na sociedade capitalista. E aí a gente foi exatamente a hora que foi interrompido, né? Porque essa era uma distância muito grande, por exemplo, com a Escócia. Na Escócia, o sistema de ensino deles é muito atualizado com a questão da demanda por conhecimento nas empresas, né? Então, aquele tempo que é investido nas escolas, aquele dinheiro que é investido pelo Estado, né, ele retorna em termos de produção empresarial, né? Não importa se vai trazer felicidade ou não, mas importa que eles vão ser ricos, né? Vão produzir, entendeu?
Então, assim, o que eu estou querendo colocar isso, porque assim, me assustou, só te atualizando, né? Quando eu fiz esse estudo, o índice de suicídio de crianças no Rio Grande do Norte era maior do que no Piauí. Assim, Isso você fala de que ano, Paulo? Final da pandemia, bem finalzinho de pandemia. Tá? O Wellington ainda era governador. Tá? Foi na mesma, foi coincidente. Essas ocasiões foram coincidentes. E, obviamente, a nossa pesquisa estava muito no início, porque, assim, só para você entender um pouco e poder contextualizar um pouco melhor, eu faço parte de um grupo de estudo internacional, então qualquer coisa que eu faço aqui eu tenho que dar satisfação. E aí começa a gerar, entendeu? Milhões de coisas. Para dar um segundo passo, você tem que discutir até com os marcianos a esse respeito. Né? Bem, mas. E a gente estava introduzindo, quando a gente localizou essa questão da dicotomia, né, da escola com a sociedade, fomos imediatamente interrompidos, porque o governador achava isso um absurdo. A resposta dada foi: o que você acha que tem que fazer? Todos têm que ser analfabetos? Então, é difícil, né? Você pegar que o nosso ministro de Educação é o ex-governador do Ceará, que o Estado de Ceará tem como política de educação por todos pela educação, né? Você sabe já o final disso. Bem, mas só querendo voltar, né? Assim, essa questão no Rio Grande do Norte eu nunca cheguei a estudar isso, nunca cheguei a ver. O contato que eu tive foi quando participei daquele Participa Mais, dos debates, começaram a surgir muitos conselheiros de saúde aí do Rio Grande do Norte. E o quadro de sofrimento dos conselheiros era assustador. Não era nem. Tinha até surgido alguns familiares, sim, que tiveram crianças que se suicidaram dentro daquele seio familiar, né? Mas o grau de sofrimento dos conselheiros era absolutamente assustador, porque eles carregavam em si todo o peso, como se eles fossem responsáveis por não terem conseguido atender aquela demanda, entendeu? Que foi solicitada por alguém muito próximo deles, né? Porque os conselheiros convivem socialmente, então eles atendem a demanda de pessoas muito próximas. Ou então, né, apareceu uma conselheira, inclusive, que era madrinha de uma criança que tinha se suicidado, uma menina aos 12 anos de idade. Entendeu? E que depois fosse descobrir que ela tinha sido abusada por um parente muito próximo. Mas, assim, por isso que você que trabalha com criança e adolescente, eu queria escutar um pouco mais. Mas, peraí, antes de você responder, tem um convite que não é bem um convite, vamos dizer assim, é uma intimação. Né? Isso. Pode beber sua água, com tranquilidade e tal. Vamos guardar a última segunda-feira, última não, a quarta segunda-feira de cada mês no Rio Grande do Norte, onde Você gostou do Rio Grande do Norte, não foi? eu gostei, cada vez mais eu gosto das pessoas do Rio Grande do Norte, dessa simpatia de vocês, dessa coisa de vocês, entendeu? É muito interessante, eu acho muito bom. É assim, você parece que frequenta esse espaço aqui já há muitos anos, e rapidamente conseguiu pegar bem o espírito da coisa. Né? Então, vamos guardar a última, quarta segunda-feira de cada mês no Rio Grande do Norte. Aí você convida algum grupo para vir apresentar o trabalho, ou elenca algum tema, né, para apresentar o trabalho. Fica à sua disposição a última quarta-feira, a última não, quarta-feira de cada quarta, segunda-feira de cada mês. Tá? A quarta, menina, eu nem estou mais entendendo. Uma hora dessa, na segunda-feira, 9h30 da noite, eu já não estou, o tic-tac já não estão muito ajustada. A quarta
segunda-feira de cada mês. Eu vou fazer esse convite, e assim, queria muito que os conselheiros tivessem entrado, a gente ia, meu gato, gente, pelo amor de Deus. Eu tinha muita expectativa de que eles entrassem para falar um pouquinho sobre a experiência do interior. De fato, eu conheço menos o interior, né? Conheço um pouco mais a capital, porque é aqui onde eu trabalho e onde eu consigo permear todos esses espaços. Alexandre, você estava com a mão levantada. Lembra o que você ia falar que a gente quer lhe ouvir. Só que aí, no interior, eu acho que essa questão ela é muito interessante. Eu tive há 15 dias, e vou voltar semana que vem, no município de Rui Barbosa, um município muito pequeno, né? Ele tem ali 2 equipes de saúde da família, uma rural e uma urbana, e a gente estava trabalhando justamente essa formação para atenção básica, né? Para esse manejo do cuidado da saúde mental na atenção básica. E a gente teve um aluno de mestrado que está desenvolvendo esse trabalho de intervenção no município, ele também é secretário adjunto de saúde, e ele levou essa porque achava que era uma situação muito grave que a gente precisava enfrentar, né? O uso de psicotrópicos, o uso abusivo, as demandas crescendo para um município muito pequeno, né? E aí, um caso 2 de suicídio já é uma repercussão muito grande, já é uma característica assustadora em municípios tão pequenos. E aí, na oportunidade, a gente sentou com os agentes comunitários de saúde e fomos conversar sobre a realidade desses adolescentes. Eles dizendo que achavam que há uma necessidade muito grande de trabalhar esses aspectos de saúde mental nas escolas, né? Tinham 2 escolas. E que a questão é muito forte. E aí, a gente tentando colher mais, né? Saber mais. E aí, a amiga falou, me diga uma coisa, qual é a perspectiva, né, de vida, de trabalho? E é isso, ali é uma região que tem poucas expectativas, em geral é fora do município. Os jovens eles têm poucas oportunidades de lazer dentro do próprio município. Então, fica limitadas as suas experiências de vida e muitas vezes precisando, sim, sair dali e para outras tentativas. Em geral, empresa, era uma indústria, agora eu não me recordo qual era, mas eles tinham essa possibilidade, ou tentar institutos federais fora da cidade, ou a Natal, então também tem essa perspectiva muito da cidade, da capital, né, das cidades maiores. Então, esse é um fenômeno que me chamou muita atenção para os projetos de vida desses adolescentes, né, como isso se constitui nesses contextos mais limitados, de acesso a diversos serviços, de oportunidades de lazer, de explorar, né, a vivência da adolescência de uma forma mais produtiva, mais, enfim. E aí, você falando, né, e você falou de 2 municípios, o do Piauí e do Maranhão, eu não vi o do Rio Grande do Norte, mas eu estava doida já para saber qual era esse município do Rio Grande do Norte, porque me chamou a atenção e eu penso que a gente deve voltar e discutir essas questões em relação à adolescência. E eles diziam muito, olha, seria muito interessante que tivesse um grupo de psicólogos, né, porque eles também atribuem muito essa questão do cuidado, né, e da promoção da saúde mental aos psicólogos e psiquiatras, né, como se os demais profissionais eles não pudessem interferir, fazer, né, desenvolver esse processo de cuidado no âmbito da saúde mental. Então, foi muito interessante essa conversa com os agentes de saúde, que despertam aquilo que você nos traz, né, em relação a esse fenômeno na infância e adolescência. Atualmente, eu tenho trabalhado mais com adultos, né? Então, antes da pandemia, eu trabalhei muito com criança e adolescente, mas no pós-pandemia, né, esses últimos tempos, eu tenho ficado muito com a questão do adulto, né, e do idoso no processo de adoecimento psíquico. Então, não tenho adentrado, mas é algo que eu tenho interesse de pesquisar, de estudar mais sobre essas questões aqui no Rio Grande do Norte. E aí, se tiver interesse, a gente pode tocar esse também projeto juntos, né? Então, alguém assim,
Eu acho que isso é um tema mais do que necessário para a gente trabalhar naqueles grupos com conselheiros de saúde que vão ser criados ao longo do nosso trabalho, né? Assim, para vocês que não estão sabendo, vou anunciar para vocês de antemão que eu, Paulinha, Paula, né? Eu sempre troco, eu chamo ela de Paulinha, é Paula Fernanda, viu? Paula Fernanda Santos, inclusive. Mas estamos criando, junto com o pessoal da Prefeitura do Rio, a Lúlia, estamos criando rodas de conversa para debates com pessoas interessadas em debaterem a questão da saúde mental, né? Que vai acontecer de uma forma diferente desse papo de segunda, porque é uma proposta, um encaminhamento diferente, depois, a partir daí, surgirem grupos temáticos que aprofundem, que trabalhem, né? A gente aí tem uma série de outras questões. Mas eu acho que esse é um tema mais do que necessário, Paulo, até porque, assim, o que vem em curtíssimo espaço de tempo, né, é algo que a humanidade nunca viveu, né? Porque a humanidade até aqui sempre se colocou através da sua identidade social, né? Quando você vai no banco preencher uma ficha do banco, já, Alexandre, terminando, né? Tem lá a profissão. Ninguém pergunta se é mãe, avó, tia, bisavó, não. Quer saber a tua profissão, né? Então, imagine você, a hora que não tiver mais isso no banco, porque as pessoas não tiverem mais profissão. Isso é já. Diga lá, Alexandre. A questão do bullying, e eu acho que entre outras questões também de saúde mental, é a pessoa ser vítima de bullying e não ter com quem conversar. E ela, né, se fecha em torno do medo. De outro lado, a pessoa que faz o bullying, muitas vezes ela está, sem saber, ela usa desse sistema de opressão, né, dominando dominando o medo das pessoas, mesmo sem ter conhecimento disso diretamente, que a pessoa está com medo. Mas ela acaba fazendo e mantendo o bullying, mantendo a opressão, as- a brincadeira estúpida em função disso. E aí vem a questão de, em sala de aula, em CAPES, de identificar essas pessoas e de ter alguém ali que possa dar, que possa ser a referência para ela, para que ela tenha segurança, para que ela possa ter um cuidado para se libertar disso. Que muitas vezes a doença é o próprio medo, talvez. Ou esse medo faz com que uma doença, que um transtorno trivial que qualquer pessoa tenha se transforme num transtorno aí de grandes proporções. Uma boa reflexão, Alexandre. Eu acho que o bullying, ele também, porque quando a gente vai falar de cada um desses fenômenos, é tanta coisa que envolve, né? Para a gente não ficar aqui repetindo, mas da complexidade que é o olhar para esses fenômenos, a gente tem bullying devido ao racismo, ao capacitismo, à discriminação, né? Enfim, há tantas questões que envolvem essa sociedade, né? Essa forma dessa sociedade lidar com suas diferenças, que eu acho que isso precisa ser colocado, e eu acho que você traz essa demanda muito, muito forte. Uma coisa que eu penso, assim, eu acho que é da minha natureza, né? Eu acho que nós precisamos de espaços de escuta, né? Nós precisamos ouvir crianças, nós precisamos ouvir adolescentes, nós precisamos ouvir adultos. A cada momento que a gente está nos serviços, e eu costumo dizer muito isso para os meus alunos, a gente nem precisa perguntar se as pessoas querem conversar. Na verdade, há uma vontade
vontade, um desejo, né, de se expressar, seja através da fala, seja através da arte, seja através de outras ferramentas, mas a nossa sociedade, por mais de comunicação que nós temos, de tecnologia, de acesso, de possibilidades, nós sofremos de ausência de contato, por incrível que pareça, né? E aí eu não estou trazendo nenhum dado estatístico, nenhum dado de estudo, mas isso é a impressão que eu sinto a cada serviço que eu estou, seja dentro da escola, com os adolescentes, eles querem falar sobre, não se sentem à vontade, né? E isso é uma característica mesmo da fase, é difícil eles se expressarem, às vezes as brincadeiras, as formas, assim, mais, né, difíceis de lidar, mas eles precisam desse espaço em que eles sejam acolhidos, em que eles sejam escutados. E nós temos pouco. Nós temos espaços de regramento, nós temos espaços de controle, mas dificilmente a gente tem espaços de uma escuta empática, de uma escuta que permita que esses adolescentes expressem esse tipo de angústia que você traz, essa dor, essa incompreensão sobre os fenômenos, que é próprio da adolescência, o questionar, ir contra as regras. Eles precisam, né, trabalhar a construção de uma identidade e de uma separação desse contexto familiar, dessas bagagens que ele traz. Então, isso eu acho que a gente sente falta. Né? A gente tem escolas potentes, capazes de promover uma formação educacional, e aí o Paulo diz calcular raiz quadrada e tudo mais, mas essa escola que acolhe, essa escola que escuta, essa escola que possibilita a construção de projetos de vida, não só passar no Enem, mas o que a gente precisa para se realizar, para ser o que desejamos ser, eu acho que isso é uma coisa que precisa acontecer, né, na minha perspectiva, dentro da pouca experiência que eu tenho, mas é isso que sempre me atraiu na saúde da criança e adolescência, é trabalhar os espaços da escola como espaços potentes de formação técnica, profissional, acadêmica, mas também como espaços de acolhimento, né, espaços de crescimento pessoal. E iria bem além de adolescentes, e aí quando eu costumo trazer essas demandas para os alunos, a professora Célia quer alcançar todo mundo, mas além dos adolescentes, é preciso a gente trabalhar com os pais dos adolescentes. E aí é o outro desafio e o outro imbróglio que a gente acaba chegando. A comunicação entre família, né, adolescentes e família, eu acho que é fundamental. A compreensão sobre o processo do adolescer, que os pais muitas vezes não compreendem e têm uma certa dificuldade. Então, aquela criança que era quieta, calma, atenciosa e que comportada, passa a virar um rebelde, de repente, dentro de casa, e não se tem um controle, uma fala, uma escuta, uma conversa que possibilite uma interação entre eles. Então, eu fico sempre nessa tríade, né? Estudante, docentes e pais. Eu acho que não tem como trabalhar só um grupo. Para que a gente possa trabalhar a promoção da saúde mental de adolescentes, né, de crianças e adolescentes, eu vou colocar assim, é preciso que a gente pense nessa tríade, né, nessa triangulação de atores que fazem com que esse processo de crescimento e desenvolvimento ele possam acontecer de uma forma melhor, né, digamos assim. Paulo, você ia falar, fez uma menção, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Então, aí que é uma questão que a gente não pode perder de vista, que a adolescência é uma invenção muito nova dessa sociedade capitalista. Né? E, estranhamente, quanto mais passa o tempo, mais se encurta ou se acaba com a infância propriamente dita, né? E, ao mesmo tempo, se alonga a adolescência. Né? Porque, assim, se você voltar lá para trás, para a Idade Média, não existia adolescência. Vou dar só um exemplo para vocês, que é um exemplo bastante significativo. Todos nós vimos aquele filme A Bela Adormecida. Devemos lembrar que a Bela Adormecida, aos 16 anos, ela vai morar com os anões, porque ela não tinha casado. Entendeu? Porque ela, aos 16 anos, já deveria estar casada, deveria ter filhos, etc. etc. Né? E ela é resgatada pelo príncipe encantado, que
casa com ela. Ele não resgata ela para ela ir para a vida, não, ela resgata e casa com ela. Né? Então, ela sai do adormecimento da maçã para o adormecimento do casamento. E esse era um fato. Assim, não se tinha a adolescência. Por quê? Porque as pessoas, assim como nas sociedades que não têm contato com a cultura judaico-cristã e capitalista, né, que é quase sinônimo, elas também não têm adolescência, porque o indivíduo que vai estar apto a trabalhar, ele já começa a desenvolver uma função social. A adolescência nasce como um ônus da família, para que a família prepare esse indivíduo para ele poder participar da sociedade. Essa é a função da sociedade, né? Para que a pessoa aprenda a ser médico, engenheiro, enfermeiro, professor, qualquer coisa. Para isso existe a adolescência. A hora que você acaba, a hora que você está preparado, você casa e vai participar da sociedade. Aí, como essa geração atual, né, ela já tem mais exigência ainda, então a adolescência está se estendendo para mestrado, doutorado, com isso está se estendendo também, né, o casamento, e com isso entrando num ciclo perverso. O índice de natalidade cai assustadoramente. Está previsto que, a partir de 2030, a faixa etária que concentrará o maior número de habitantes no Brasil são de mais de 60 anos. Sabe o que isso quer dizer? Que o Brasil, que era um país de jovens, vai virar um país de velhos. Como eu. Velhos esses que não têm nenhuma política pública, nem ninguém fala disso, é proibido. Você vê que o Lula está concorrendo à presidência da República aos 80 anos. Há pouco tempo atrás, 80 anos, ele estava ou enterrado ou com alguma considerado velho. Não, ele está com 80 anos. O Trump está perto. Os nossos ídolos, Chico Buarque, Gilberto Gil, etc., 80 anos. Né? Então, assim, há de se observar, Alexandre, que essa questão da adolescência ela já não é mais só lugar desses tantos sofrimentos. Né? Agora é lugar de um sofrimento quase que inacabado, que é o sofrimento da colocação social. Como é que eu faço para me colocar socialmente? E, terminando por hoje, né, quando começam a falar, falo demais, a gente tem que lembrar que esses adolescentes eles vão concorrer no mercado de trabalho com robôs. Ou seja, o conhecimento específico vai servir para nada. O cara chegar no emprego dizendo que sabe extrair raiz quadrada, todo mundo vai dar gargalhada na sala, porque o robô faz muito, muito mais rapidez que a gente. Né? Porque essa deturpação que se chama de inteligência artificial, né? Porque não é nem inteligência, nem artificial, né? É um processo de repetição real, mas essa tal de inteligência artificial está reduzindo a capacidade humana a aparentemente nada. Quando as pessoas esquecem que a inteligência artificial só existe porque existe um humano para alimentá-la. Mas esse é um confronto que a gente vai ter que ter muito em breve, e aí quando eu falo a gente, a sociedade, e que vai recair em cima de volta para a saúde mental. Porque você, para superar esses desafios, você vai precisar ter uma sanidade mental, uma autoestima, olha, grande. A capacidade de se relacionar, de estar presente, enorme. Vamos combinar que está muito difícil ser adolescente hoje em dia, né? Não está fácil. Aos 9, 10 anos, a moça menina, né? Quando tem a primeira menstruação, vai ser adolescente até os 30, só surtando. Né? Não tem outro jeito. Tem umas que são até os 40. Surta mais ainda. Então, e aí... sempre eu tenho a missão chata de dizer que o nosso tempo chegou ao final.
teriam algumas outras coisas, né? Eu acho que... Mas vamos tocando do jeito que você achar que é pertinente. A gente tem muita coisa para falar, às vezes, né, em relação a essas questões que você traz. A adolescência hoje, né, que se estende para os 24, 27, 30 anos, ela também nos denuncia esse processo de construção de uma identidade muito fragilizada. Né? E quando eu digo assim, vamos combinar que a adolescência está ficando cada vez mais difícil, é porque a gente tem uma sociedade que muda, né? E uma fase, né? O Philippe Arrier é quem vai trabalhar essa história da construção da criança, né? Ele dizia assim que depois dos 5 anos se vingasse, já se inseria no trabalho com o pai, artesão, já começava ali a aprender. Então, a adolescência ela surge justamente nesse processo de industrialização, onde a gente começa ali a necessidade de uma mão de obra mais qualificada, que tivesse mais tempo de estudo e etc, etc. E esse fenômeno, hoje, ele tem uma característica muito diferente, né? É preciso rediscutir. E aí, ao invés de a gente chamar de adolescente, chama-se de jovens, né? Aqueles que nem saem de casa, permanecem numa dependência financeira, emocional, muitas vezes, dos pais, porque essa construção dessa identidade, dessa autonomia, ainda se encontra, muitas vezes, limitada. Enfim, são processos que a gente precisa descobrir e debater. Eu acho que valeria muito a pena. Só para me encerrar minha fala, bem rápido, eu só queria lembrar que aqui no RN, por exemplo, a principal causa de perdas de anos de vida, né, de potencial de vida, é a saúde mental. Então, a gente falou muito aqui de morte, de suicídio, TTT, mas hoje é uma das causas de incapacidade, né, de diminuição das condições das pessoas de viverem mais e viver melhor. Então, isso precisa ser sempre considerado. Paula, muito bem-vindo ao Observatório. Você pode, inclusive, se identificar como integrante do Observatório, viu? A quarta-feira do mês é integralmente sua. Lembrando que, para nós, a gente... É a quarta segunda-feira, Paulo, né? Assim? Segunda-feira, desculpe. Mas lembrando que a gente recebe pessoas aqui, independente de qualquer tipo de títulos. Então, hoje não teve nenhum, mas às vezes aparece aqui população de rua, aparece, e é sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, você pode convidar todo aquele que quiser participar, pode divulgar, seja adolescente que queira vir aqui para falar, dar o seu testemunho, ou pai de adolescente. Não precisa ter qualificação, não precisa ser... Basta ser alguém que esteja disponível a conversar, trocar conhecimento, a escutar e falar. Eu já pensei na questão do próprio Roda Viva, né? De convidar um usuário para se integrar e falar um pouco dessa experiência. Eu acho que seria muito rico para a gente ouvir. Então, traga, vou gostar muito, tá bom? Pessoal, vou interrompendo a gravação, Paulinha. Isso está sendo gravado e amanhã é publicado, quer dizer, deveria ser amanhã, mas ou amanhã ou depois é publicado lá no nosso YouTube e no grupo vem o link. Então, se você quiser também dispor do link, fique à vontade. Tá? Pode difundir, divulgar, pode fazer tudo. Tá? Até porque você, como integrante do Observatório, agora você tem acesso a tudo. Eu nem sabia que eu era integrante do Observatório. Eu fico muito feliz, agradeço mais uma vez o convite, Paulo. Foi muito, né, repentino para mim essa participação. Inclusive, na divulgação dessa live, desse encontro, desse papo de segunda, eu tive contato com o Observatório daqui de Saúde Mental, né? Então, a professora entrou em contato comigo, não me conhece, não me conhecia, me convidando também para integrar, então, a partir daqui, né? Então, a partir dessa divulgação. Enfim, eu estou para somar, para aprender com vocês, eu acho que essa é a perspectiva. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, boa noite, até segunda. Boa noite.